Oi, gente. Só esperando aqui o Marcelo conectar já já, enquanto todo mundo conecta também. A gente vai falar hoje sobre pão de fermentação natural. Não sei se vocês já ouviram falar, se já conhecem. Então, enquanto a gente aguarda o Marcelo conectar, ele vai enviar aqui para mim a solicitação para entrar na chamada. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o pão sourdough, né? O pão de fermentação natural, que ultimamente, durante a quarentena, essas coisas que estão acontecendo, eu comecei a preparar o meu também, olha só, ele está crescendo, né? Cada vez mais, que é, na verdade, o fermento natural que a gente pode fazer para utilizar em pão, em bolo, em biscoitos, em tudo, quase todas as receitas também, não só em pão, mas ele é mais utilizado em pão, né? Esse daqui eu fiz com a farinha branca normal, mas você pode utilizar com quase todo tipo de farinha também, tá? Marcelo, se você tiver online já pode me chamar, já pode mandar a solicitação. Hoje a gente vai compartilhar algumas dicas também para quem já tentou e ainda não dá certo. Principalmente o Marcelo, porque ele é formado no assunto, ele é padeiro master também. Deixa eu ver aqui. Só aguardando. Olá! Oi, Amília, e aí? Tudo Tudo bom? bem? Então vamos lá. Marcelo gostou. Quanto tempo, né, menina? Quanto tempo? Pois é, porque 2 anos já. Menina, o tempo passa rápido demais, né? Nossa Muito, muito Senhora. rápido. Você tá bem? Tô ótima, tô bem, sim, aqui, tudo tranquilo. O frio tá chegando, Como é que tá essa cidade aí que eu amei tanto? tudo maravilhoso, tudo do mesmo jeito. Que bom. Pois é, então eu tô aqui com o nosso textinho, né, pra gente comentar um pouco sobre a fermentação natural. Já teve alguém que comentou aqui que tentou fazer e não é tão fácil assim como a gente pensa. Eu mesma te mostrei a foto, né, do primeiro que eu fiz. Tentei fazer e não deu certo. Então, gostaria que você primeiro falasse um pouquinho sobre você, né? Sobre como você decidiu entrar nessa área do pão, sobre também a tua formação nisso, se já mudou de carreira e outras Sim, sim. coisas que você queira comentar. Menina, tem muita história, né, Yami? Tem muita história, mas é isso, assim, eu era advogado, trabalhei muito tempo dentro de administração pública, com direito público e Uhum. tal. Depois de muitos anos, eu enchi o saco, não quis mais saber disso, estava sofrendo demais. Toda segunda-feira, para mim, era um suplício levantar para trabalhar, sabe? Então, eu resolvi Uhum, parar imagina. tudo, mandei tudo pro alto. No meio do caminho, eu comecei a estudar uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que é cozinhar, né? Então, eu Uhum. comecei a fazer alguns cursos. Eu fiz curso no Senac, né, de gastronomia e tal. E Uhum. aí comecei a trabalhar com isso. Comecei a trabalhar como personal chef, essas coisas. Uhum. No meio desse caminho, eu comecei a me interessar muito por fermentação. Pela... Fermentação de tudo, sabe? Fermentação de Uhum. legume, fermentação de queijo, fermentação de todo tipo, cerveja, vinho. Então, eu comecei a Uhum. gostar muito disso e o pão veio nesse meio tempo aí. Quando eu tive esse interesse, quando isso despertou em mim, eu procurei me qualificar, né? Eu procurei ir atrás de aprender de fato a fazer. Claro, é. Uhum. Porque eu fazia igual todo mundo faz, internet, Hoje com a internet fica tudo muito mais fácil, né? É Porque tudo mais fácil.
tem muita receita, tem muito passo a passo. E aí eu lembro que eu conseguia fazer, mas ficava um pão mais ou menos, sabe? Assim, parecia uma borracha. Igual o meu, né? Então, era aquela coisa assim que era triste, né? E aí eu resolvi ir atrás de aprender, e aí eu entrei na escola do Rogério Shimura, que é um padeiro de muito renome, muito competente aqui em São Paulo e tal. E aí eu fiz um curso lá muito bacana, que é o curso de padeiro master dele. E depois disso comecei a fazer... E continuei a minha vida. E aí tanto que... E foi me interessar pela parte da alimentação saudável, que era uma coisa que sempre me chamou a atenção, porque eu tenho uma história, que a gente já conversou mais ou menos, né, Yamile? Eu tenho uma história de emagrecimento, né? Sim, então, sim. Eu mudei a minha alimentação, o meu estilo de vida. Depois, se você quiser, a gente conversa sobre isso, porque, né, dá pano para manga esse trem. Mas já pode até comentar quantos quilos que você perdeu. Menina, então, eu perdi, assim, aproximadamente uns 60 quilos, sabe? 60 quilos, é incrível. E foi na base da força de vontade mesmo. Foi com mudança de hábito alimentar, com dieta, com exercício, muito exercício físico, sem nenhum auxílio assim, de remédio, de cirurgia, nada. E eu comi o que foi a reeducação alimentar mesmo, né? Reeducação alimentar mesmo, né? Então, eu tinha isso na minha história, e aí quando eu comecei a trabalhar com comida, eu fui atrás de saber um pouco mais, né? E foi aí que a gente se encontrou, né, Yamile? Foi naquele curso em que a gente foi se aprofundar nos aspectos nutricionais da alimentação, né, da gastronomia, e no Cordon Bleu que a gente fez junto. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, pô, eu vou aliar duas coisas que eu gosto demais, que é a coisa da fermentação, a coisa do fazer pão e a coisa da alimentação saudável. Porque a nutrição, tudo. O que eu hoje faço, a parte mais importante do que eu faço, Yami, é conscientizar as pessoas de que o pão é um aliado, o pão é um amigo, o pão não é esse vilão, não é problemático. Exato. Né? É isso que eu gosto de sempre salientar com os meus clientes, com as pessoas que estão à minha volta, com todo mundo que eu encontro, na verdade. Eu sou famoso, eu sou meio chato, né? Eu virei o chato do pão, né? Eu só falo disso. Não, mas é isso mesmo. O pão, ele, nos últimos anos, ele tem sido demonizado, né? Ninguém quer mais comer pão porque acha que engorda e, na verdade, não é bem assim. E também não tem... Pois é. Não dá alergia, essas coisas que as pessoas pensam. Então, na verdade, existe toda aquela técnica... A gente vai falar aqui, né? O da fermentação natural é uma técnica antiga, que é onde vai trazer todos os benefícios, né? Tem todos os benefícios do pão, da farinha também. Então... Exatamente. Desculpa isso. Não, pode falar, pode continuar. Não, é exatamente, porque eu lembro muito do que do nosso curso, né, no Cordon Bleu, Yamile, e eles falavam muito da coisa de uma alimentação saudável ser aquela alimentação variada, alimentação rica em todos os nutrientes, macro e micronutrientes, né? Quer dizer, sem restrição alimentar, quem não precisa, né? As pessoas que não têm recomendação médica para nenhuma restrição não devem fazer restrição querendo emagrecer, porque a gente emagrece de maneira saudável comendo de tudo, né? Então, isso era muito claro, ficou muito claro para a gente no nosso curso. E outra coisa que eles fizeram, e eu lembro que a gente comentava, Yami, é desmistificar uma série de coisas, né? Quer dizer, recolocar no seu devido lugar essas tendências alimentares, essas modas que surgem e que as pessoas vão embarcando sem pensar, né? Que é a coisa, não, eu não como mais farinha branca, eu não como mais glúten, eu não como mais isso, eu não como mais aquilo. E no fundo, o que a gente está fazendo é seguir um monte de moda sem... Às vezes, só vai piorar. Isso, e sem se perguntar, né, se isso tudo realmente causa esse problema todo, ou se o que causa problema
é a forma como todos esses alimentos são manuseados e feitos e processados, né? Uhum. Exato. É assim, Yamir, é lógico que não dá para negar que as pessoas comem um tipo de pão e ficam inchadas. As pessoas comem pizza e sentem que estão com gás. Mas isso não é o problema da farinha, o problema do glúten. É o problema do processo. O processo todo. Uhum. É o que você mesma mencionou, que é o que nós vamos ver aqui agora. O processo é que é o que interessa. É a forma como tudo isso é feito. E a coisa da fermentação natural, você já falou, é um processo milenar, né? Uhum. Que a gente está retomando agora para justamente transformar esse amigo do dia a dia, que é o pão, num aliado, inclusive, para a dieta. Né? É isso que eu falo com os meus clientes, que pode ficar tranquilo. Exato. Falando nisso, eu lembro que, agora que você citou questão de ficar inchado, eu lembro que teve uma época que eu achava que eu era intolerante ao glúten. Porque toda vez que eu comia pão, eu ficava inchada, passava mal. E não entendia que, na verdade, o problema não estava com o glúten, mas sim com a forma de preparo daquele pão que eu estava comendo, né? E eu comecei a perceber isso, depois eu tirei o glúten da minha alimentação, mas aí depois comecei a retornar com o pão, né, de fermentação natural. E eu percebi que eu não sentia nada, não ficava inchada, não tinha nenhum efeito negativo. Então, isso conta muito, né? Tem muita diferença esse preparo antigo, milenar, com o efeito que a gente sente no corpo. Pois é. Sem dúvida, sem dúvida. Você falou tudo. É isso aí, é exatamente isso. Assim, amigo, eu gosto de começar essas conversas sempre falando assim, o pão, ele tá na história do homem, do ser humano, há pelo menos 12 mil anos. Uhum. E ele está ligado a uma coisa muito importante, muito profunda da humanidade, que é essa sensação de pertencimento a um lugar e a uma comunidade. Porque o pão surgiu mais ou menos junto com o início da agricultura, com o início da domesticação de alguns grãos, como o trigo, né? Então, quando o homem resolveu sentar num lugar, estabelecer ali como lar e se identificar com um grupo, esse momento é a origem do pão. O pão remonta daí. E nessa época, o que eles faziam? Eles pegavam o trigo, moía o grão, transformava aquilo numa farinha, vinha com uma água fervendo, escaldava aquela farinha e deixava ela cozinhando numa pedra quente. Eram poucos ingredientes, né? Isso, é o pão ázimo. Ele é um ancestral do pão pita, né? Que é um pão chato, duro. Isso foi o início de tudo. Né? Olha como é linda essa história do homem sentando num lugar e se identificando com as pessoas à sua volta. Né? Então, eu acho que retomar algumas dessas coisas, algumas dessas ideias é importante para a gente hoje como sociedade. Como a gente vive hoje num mundo que está polarizado, com as relações esgarçadas, as pessoas impacientes, intolerantes, todo mundo, né? Ninguém... E eu acho que retomar alguns desses hábitos, algumas dessas tradições, são positivas para a gente enquanto espécie. Para a gente que quer viver bem com os outros por muito tempo, né? Habitando esse planeta por muito tempo. Então, eu acho que assim, é uma boa introdução para o nosso papo aqui. É isso, é situar onde fica o pão e qual é a importância dele nisso tudo, entendeu? É verdade. E também, fala um pouquinho da escola, como foi que tu iniciou lá, começou a conhecer exatamente sobre a fermentação, como foi todo o processo de aprender mais sobre a fermentação natural? Quanto tempo leva para criar? Vocês criaram todo o levain, né? Que chama. Sim, isso. Vocês deram um nomezinho para o levain, porque eu vi que tem algumas escolas que, o meu ainda não tem nome, mas tem algumas escolas que falam quando cria tem que dar um nome, tem que batizar, como é que foi todo o processo lá? Então, na verdade, eu comecei o meu levain de
de internet, na época. Isso já, sei sim. lá, eu acho que deve ter o quê? Uns 7 anos, 7, 8 anos. E foi até antes de eu fazer o curso. Porque essas receitas que tem na internet, elas são bem ok, dá para seguir, dá para fazer o passo a passo, que vai resultar num levante. Basta E ter... funciona super bem. O meu foi de internet também, deu super certo. Isso, é só disciplina e atenção ao passo a passo. É só isso que precisa, né? Não precisa, não tem grandes dificuldades, não. Porque você junta... Porque o que é o fermento natural? O fermento natural é uma mistura de farinha e água. E deixar fermentar. É uma farinha e uma água que você junta e que você esquece. Né? Aliás, foi assim que surgiu o fermento. Né? Juntaram e esqueceram. Quando viram, no dia seguinte, o troço estava grande, estava estufado. Né? É isso. Porque no fermento, o que vão atuar? Os micro-organismos, que são leveduras e bactérias, que vão consumir os amidos, os açúcares da farinha, e vão transformar isso em algumas coisinhas, né? Por exemplo, as leveduras pegam esse açúcar, se alimentam desse açúcar e produzem gás carbônico e álcool. O gás carbônico é o responsável por fazer o pão crescer. O álcool, ele é o resíduo que deixa no pão aquele saborzinho característico, aquele gosto azedinho, aquele cheiro maravilhoso. Né? Eu gosto. Os lactobacilos são responsáveis pela fermentação lática. Então, eles produzem gás. Eles são, a fermentação lática, inclusive, é o momento em que se combatem as bactérias patogênicas. É a hora que o pão está sendo, vamos dizer assim, curado. Olha como a fermentação é importante. Nesse momento em que essa batalha entre bactéria boa e ruim se trava ali, e aí as boas vão sobressaindo, vão ganhando essa disputa e vão transformando esse pão numa coisa bacana, né? Então, isso é a fermentação, né? Então, você precisa de farinha, água e tempo. É só o que precisa para fazer um pão, a princípio, né? E aí é que está o pulo do gato do processo, né? Que você precisa de um tempo mínimo para todo esse processo acontecer e se realizar e transformar completamente aquela mistura inicial no seu pão. Então, quando a gente tem os aceleradores, quando você coloca fermento químico, quando você coloca os aditivos e tal, você está tentando fazer tudo isso acontecer mais rápido. Às vezes você consegue fazer, às vezes não. E às vezes você só vai terminar de fazer tudo isso acontecer dentro de você. É por isso que às vezes dá um inchaço. Isso! Exatamente, Yami. É isso. Ai, comi uma pizza que não me caiu. É lógico que a pizza não caiu bem, porque cresceu 1 horinha, o cara já amassou, já recheou, já assou, você vai comer. Aí vai inchar na barriga. É isso, exatamente. E quanto tempo mais ou menos leva para finalizar o pão? Porque eu sei que você tem a sua fornada, né? A fornada do mock, onde você prepara da sua empresa. E quanto tempo mais ou menos leva todo esse processo? A minha porque cada um tem o seu método, né? Uma fermentação natural bem realizada, ela acontece normalmente num período de até 6, 7 horas, tá? Eu tenho um processo muito particular que o meu pão eu deixo ele maturando, né? Fermentando 24 horas. Para isso, o que eu faço? Eu atraso a fermentação dele sob refrigeração, né? Porque eu menti. A gente precisa, para fazer fermentação, a gente precisa de fermentação do pão, a gente precisa de farinha, água, tempo e temperatura. São 4 coisas. Então, o que eu faço? Eu atraso
o meu processo dentro da geladeira, eu reduzo a temperatura, com isso eu reduzo a atividade dos meus micro-organismos e eles vão trabalhando devagarzinho dentro do meu horário, dentro do meu tempo. Então, isso é legal. Eu começo a produção na quinta-feira de manhã. O que acontece? É assim que eu faço. Minha produção é semanal. Então, segunda-feira, eu lanço a fornada. Eu falo, galera, essa semana eu vou fazer esse, os sabores. Até a quarta-feira, no caso, até amanhã, eu recebo os pedidos. Anoto, pago, as pessoas pagam, né, antecipadamente, não sei o que. Quando dá quinta-feira, eu já produzo tudo que me foi pedido. Quinta-feira eu bato os pães, e aí deixo eles dentro de caixas específicas, né, direitinho, numa refrigeração, até amanhã seguinte, que é amanhã da sexta-feira. Na sexta-feira, eu asso de manhã e à tarde eu entrego. Entendeu? Então, é assim que eu vou conduzindo aqui o negócio aqui. É isso que você falou também de ter o seu próprio método, né? Ter criado interessante, porque é isso que um padeiro master, né? faz, é criar o próprio processo e ver aquele que funciona melhor para a localidade também. Porque aqui, por exemplo, onde eu moro não é tão quente, mas durante o verão, né? Eu estava fazendo pão agora no verão, e ele crescia muito rápido. Estava ativo muito rápido. Com 2 horas, já tinha dobrado de tamanho. Então, se eu deixasse um pouquinho mais, ele ia criar aquele oco por dentro. Já ia desandar tudo. Então, esse negócio da técnica é interessante, porque aí tu já criou toda a tua área, né, de refrigeração e também 24 horas eu acho que é o melhor tempo para intensificar mais o saborzinho dele. Aquele sabor... azedinho, né? Que é o sabor marcante do sourdough. Esse retardar a fermentação aí nesse tempo, ela ajuda em todas essas coisas que você está falando mesmo. Você foi pontuando exatamente isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, você já explicou sobre o que é exatamente a fermentação natural. Tempo de preparo. Quais são os sabores que você oferece agora no Fornada do Mock? Eu já sei, né? Já dei uma olhada lá e fico só babando, mas fala aqui para quem ainda não conhece. Eu divido. Bom, hoje sou eu sozinho que tenho, né, que estou fazendo os pães, então eu tenho uma operação relativamente pequena. É a operação de um homem só, né? Então eu tenho também um cardápio reduzido de sabores. Eu tenho assim, o meu tipo tem 3 tipos. O básico são todos sourdough, todos de fermentação natural. Então eu tenho os básicos, eu tenho os seletos e eu tenho os opulentos. Então, quais são os básicos? Os básicos são o branco, o integral e o integral de sementes. Esses são os básicos. Os seletos são os que já levam mais ingredientes e têm mais detalhes, que são o de azeitonas, o de nozes e o de castanhas com ameixa, que são, assim, espetaculares, modéstia à parte. E tem os opulentos, que são uns pães um pouco maiores. Os básicos e os seletos, eu faço pães de 300 gramas. Eu não gosto de pão gigante. Eu não gosto daqueles pãezões, aquelas coisas, parecem umas rochas que as pessoas... isso é legal, sabe, porque eu acho que é melhor, assim, a pessoa comprar e consumir, ter pouca coisa para deixar para o dia seguinte. Então, o meu pão é menor, tem 300 gramas. E os opulentos têm 400 gramas. Então, eles são um pouco maiores. Aí eu tenho o de calabresa com mussarela, que é uma coisa espetacular, é uma refeição completa. E o de provolone com cerveja, que também é uma coisa bem abençoada. Então, por enquanto, são esses 8 sabores. Eu tenho agora eu tenho alguns planos, né?
Eu tenho plano de colocar brioche, colocar focaccia. Uhum. Eu tenho plano de colocar ciabatta. Para o Natal, eu tô querendo fazer um sourdough. Panetone também? Então, eu quero. Sabe o que eu quero? Sabe qual é o meu plano, minha amiga? Eu quero inventar um pão. Eu quero fazer um sourdough de Natal, em que vai ser uma massa parecida com um de panetone, mas vai ter a minha assinatura, sabe? Então, mas isso eu ainda tá na cabeça, eu preciso colocar no teste para ver se eu consigo lançar para o Natal. Ah, gostei da ideia. Panetone é o meu favorito. Tô pensando em fazer uma massa tipo panetone, colocar gota de chocolate. Vamos ver. Acho que vai ficar. Dá uma maravilha, assim. Acho que não vai ficar ruim, não. Com certeza não. Pois é, o que é legal da fermentação natural é que, na verdade, a fermentação em si, a gente não precisa usar só para fazer pão, né? Pode usar para fazer uma série de receitas. Aqui, por exemplo, tem pizza com a massa sourdough, tem bolos também. Panetone ainda não vi, mas gostei da tua ideia. Sim. Os tradicionais são de fermento natural. Uhum. A fermentação natural, e amigo, eu acho que assim, é muito legal a gente falar, porque é isso. As pessoas têm essa impressão de que pão é vilão. E eu insisto, o pão só vai ser vilão se ele for a base absoluta de uma alimentação. Quer dizer, se a pessoa passar o dia inteiro comendo pão, lógico que... vai ter problema. É lógico que vai ter problema. É lógico que não vai ser ok. Né? Pão com manteiga, pão com manteiga, pão com manteiga. Aí eu vou variar, pão com manteiga e geleia. Não é isso. Né? Quando eu falo que um sourdough é um pão saudável, é o seguinte, e aí até uma coisa para a gente abordar, a coisa dos benefícios da fermentação. A fermentação natural acontece o quê? Esses bichinhos vão fazendo todas essas quebras de açúcar, vão comendo os açúcares, né, ao longo de todo esse tempo. E aí o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que na hora que esse pão está pronto, ele está entrando no seu organismo, ele está entrando como um carboidrato de alta qualidade. Ele, em relação aos pães, aos outros tipos de pães, ele tem um índice glicêmico mais baixo. Isso quer dizer o quê? Ele não vai ter aqueles picos de insulina que um pãozinho de sal, um pãozinho normal vão dar. Então, ele com moderação, seguindo aquela coisa das porções, porção de carboidrato, ele vira um excelente componente para a sua refeição nutricionalmente balanceada. Isso eu quero dizer, por exemplo, eu vou jantar daqui a pouco. As minhas folhas já estão prontas. Eu vou fazer um molho para minha salada, eu vou fazer um molhinho de mostarda, um suco de... Eu tenho uma laranja aqui que eu vou espremer na mostarda, vou jogar um azeite, vou jogar um coentro e tal. Ok. Folha. Tenho já a minha proteína aqui, que é um franguinho do almoço. Qual vai ser meu carboidrato? Vai ser 2 fatias do meu pão de nozes. Do meu sourdough de nozes. Então, assim, a minha refeição vai ter carboidrato, proteína, as fibras alimentares, vai ter balanceada, né? Vai ser bem balanceada. Gordura boa. É isso que eu quero dizer quando eu falo com as pessoas que o pão compõe uma dieta. Se for bem utilizado, pode fazer parte do prato balanceado. Não necessariamente a pessoa precisa eliminar de uma vez. Exatamente. Pois é, então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Por exemplo, desculpa, a coisa da digestão. A coisa que a gente estava falando da digestão. Por que
que ele é tão mais suave na digestão. Uhum. Ao contrário de atrapalhar, ele ajuda, porque ele tem uma alta presença de fibra. As fibras Uhum. alimentam a flora intestinal. Isso melhora o funcionamento de todo o aparelho digestivo. Então, você acaba que tem, ao longo de um tempo, uma digestão mais eficiente. E aí, Uhum. com essa digestão eficiente, aqueles sintomas de outras coisas, eles são absolutamente reduzidos, entendeu? Uhum. São praticamente zero, porque eu, quando eu comecei a comer sourdough, eu não tive o mesmo sintoma que eu tinha quando eu comia o pão tradicional, né? Aquele normal, comum, industrializado. Antes eu sentia o sintoma, quando eu comecei só com sourdough, não sentia mais nada. É isso. Então, sintoma negativo é praticamente zero, claro, a não ser que a pessoa tenha algum problema com glúten, essas coisas, né? Mas se não for isso. É. Você falou agora uma coisa importantíssima. A gente aqui não está falando que pessoas celíacas ou com condições fisiológicas e com recomendação de restrição absolutamente médica devem falar, não, então tudo bem. Não, não tudo bem, não. Tem glúten, pão de fermentação natural, sourdough, contém glúten, é feito, depende do glúten. Então, por favor, celíacos e pessoas com alergias não podem, não devem chegar perto. Exato. Mesmo. Mas só essas pessoas que têm essas condições médicas. Né? Médicas diagnosticadas, tudinho. Isso. Então, gostei da nossa conversa, aprendendo mais sobre o sourdough. Se alguém tiver uma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, que o Marcelo tá vendo aí também, ele pode responder. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que a gente não respondeu. Só tem elogios, Marcelo. Mas as pessoas são gentis. Só tem gente gentil. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho do Marcelo, é só ir lá no perfil dele. Tá aqui na última foto, né, do meu perfil também. Isso. E ele está recebendo, né, pedidos. Para essa semana, não mais, né, Marcelo? Para a próxima ou tá nessa semana ainda? Tô recebendo pedido até amanhã, na hora do almoço, assim, mais ou menos, meio-dia, 1h, eu tô recebendo pedido. Porque depois eu já passo para a fase de pré-preparo, que aí eu vou separar todos os ingredientes para poder preparar na quinta de manhã. Tem uma pergunta aqui, Yamir, tá chegando aqui, falar quais as diferenças entre a fermentação natural e a fermentação das indústrias, feita nas indústrias. Uma coisa que é interessante, Yamir, abordar, que as grandes indústrias, a gente tem que entender, por exemplo, por que um pãozinho, né, de supermercado ele é tão mais barato do que um pão de fermentação natural, ele é tão mais acessível e tal. Porque essas indústrias, elas têm um processo absolutamente sofisticado em termos de aumento de eficiência, redução de custo, capacidade de produção. E aí, vocês estão percebendo que eu estou falando coisas que não estão diretamente ligadas à manutenção de qualidade do produto. Eles estão muito focados em produzir muito, produzir barato e fazer tocar. E rápido, para lucrar mais. E disparar produto para o mundo, para o Brasil inteiro, para o mundo, quiçá. Então, é lógico que os processos que visam a eficiência não podem se dar ao luxo de ter 24, 48 horas de pão guardado na geladeira, né? Então, é aí que entra, né? Por isso que eles colocam tantos aditivos, eles colocam, além de aditivos, conservantes, porque o pão da fermentação natural,
ele já é por si só mais durável, por conta daquilo que eu falei, da briga das bactérias boas contra as ruins, e que as boas vencem. Quando elas vencem, elas curam o pão. Sabe aquele processo de cura do queijo? É exatamente isso que acontece. Né? A fermentação, quando é feita com tempo, o resultado dela é um produto mais saudável, durável, mas intrinsecamente mais saudável. Então ele deteriora ele deteriora com menos tempo, né? Ele precisa de mais tempo para deteriorar do que o pão. Então ele não precisa de conservante, ele não precisa de antimofo, ele não precisa de... essas coisas é que as pessoas têm que fazer uma continha. E é por isso que, às vezes, o pão que o seu vizinho está vendendo, um pão de fermentação, é um pouco mais caro do que o pão da... Mas dá uma olhada para o seu vizinho, eu falo isso muito, sabe, amigo? Não precisa ser o meu pão, não. Eu acho que as pessoas têm que comer pão de fermentação natural. Mas não precisa ser o meu, não. Tem muita gente fazendo, muita gente séria, trabalhando assim, com ética, com correção, de maneira sustentável. Então, vamos dar valor a essas pessoas, a esses caras, né? Que estão fazendo um trabalho legal e estão oferecendo um produto bem legal, bem bom mesmo, entendeu? É verdade. Tem gente querendo saber mais da dieta, o Yamile. Será que a gente fala? Vamos falar, sim. Mas da tua dieta? Eu digo, do processo de emagrecimento. Será que... Fala logo. Pode falar. Isso é uma conversa tão longa, Yamile. É uma conversa longa mesmo, que eu ainda não tive tempo de terminar essa conversa com o Marcelo. A gente já começou várias vezes, já entrou no assunto, mas é longa e ainda não deu tempo de terminar. Mas é interessante. É uma conversa muito longa. Mas, assim, basicamente, foi esse processo que eu encarei como uma coisa importante na minha vida, que eu precisava mudar os meus hábitos, né? Mais do que emagrecer para chegar num manequim tal, ou para ir no casamento do fulano, ou para perder 10 quilos em 30 dias. Não é por aí, sabe? Você fez uma mudança de hábitos, né? Mudou mesmo adotou novos hábitos por completo, para o resto da vida, mudou a alimentação e agora está ajudando outras pessoas também, né? Exatamente. O que eu tento com a minha atividade profissional é isso, sabe? Eu tento oferecer uma coisa que seja positiva para a vida mesmo da pessoa, né? Porque eu acredito nisso, eu acredito que é possível. Quando eu, com sei lá, eu estava com 90, 180, com quase 150 e tantos quilos. E quando eu olhava... A foto, hoje o Marcelo enviou a foto para mim, e a foto assim é incrível. Incrível. Ficou irreconhecível. Aliás, dá para ver o rostinho, né? Mas, nossa, não dá nem para acreditar. Exato, a única coisa que identifica é o sorriso, né, Yamile? O sorriso é o mesmo. Exatamente. Mas é isso, assim, quando eu falo o seguinte, quando eu estava lá com 160, quase 160 quilos, eu olhava para o tamanho da maratona que eu tinha que percorrer e eu desanimava, né? Porque, nossa, como é que eu faço para perder 50 quilos? Ninguém consegue, né, Yamile? Se não começar mirando em si mesmo, em tentando ser um pouquinho melhor, só por mais um dia, você não consegue, porque é muita coisa para você lidar, é uma coisa sufocante, assim, o tamanho do que você precisa fazer. Então você tem que se organizar mentalmente e falar, não, eu preciso fazer só mais isso. Eu só preciso dar um passo. Eu só preciso dar mais esse passo. Um passo de cada vez, Tem a questão da impaciência também, né? Porque as pessoas... Esse é que é o lance. As pessoas colocam essas metas irreais na cabeça, né? Até o casamento da fulana, eu vou perder 20 quilos. Aí, o que acontece, Yamile? Imagina,
Vamos fazer uma meta um pouquinho mais fácil. O casamento da Aninha é em um mês. Em um mês, eu vou perder, eu tenho que perder 10 quilos. Ah, então tá bom. Um mês, 10 quilos, é difícil, mas dá. 3 coisas podem acontecer. A primeira, você chegar no fim do mês e perder 10 quilos. Sabe o que acontece com isso? Acontece que você acha que resolveu os seus problemas e depois do casamento da Aninha e depois dos 10 quilos perdidos, tudo volta ao normal, porque você já cumpriu a meta, você já bateu onde você queria e o resto que se dane. Então, qual que é a chance? A chance de você reengordar é enorme. Porque você já estabeleceu uma meta que você cumpriu. Pronto. Não tem mais obrigação de se policiar. Continuar. Né? A segunda coisa que pode acontecer, chegar ao casamento da Aninha e você só perdeu 30 dias. Você não perdeu quilo nenhum. E aí você vai chegar no final do casamento, ela vai chegar lá no casamento da Aninha e você vai ter uma sensação de si mesmo de impotência. De pessoa que não consegue, dessa frustração, da coisa mais um objetivo que eu coloquei para mim e não cumpri. E aí você começa a se cobrar e entra num processo de deterioração, de autodestruição mesmo. E o terceiro, isso aqui a gente falando que você passou os 30 dias tentando e não conseguiu, e se frustrou. E o terceiro em 10 dias você desistir e abandonar todo o processo. E nem ir no casamento da Aninha. E aí é aquela coisa a coisa do se acostumar a abandonar os seus próprios sonhos, as suas próprias aspirações, os seus objetivos. Então, olha como é cruel esse cenário. Esse é um ciclo vicioso, né? Porque é um cenário que te prende a um insucesso. Você ainda não entendeu. A gente, eu estou falando você, mas eu passei por isso algumas vezes. Mas quando a gente faz isso, a gente não está entendendo que a gente já está estabelecendo para a gente o insucesso e a frustração. E não é por aí, não é colocando esse tipo de meta. O que a gente tem que olhar, o que a gente tem que fazer é amanhã eu vou ser diferente. Sabe a coisa do alcoólatra? Que ele fica mais um dia sem beber? O passo a passo dos alcoólicos anônimos é assim. É só mais um dia. E a pessoa que luta com obesidade, com problema de peso, ela tem que se encarar dessa maneira. Ela tem que entender o problema dessa maneira, sabe? Amanhã eu vou fazer diferente. Amanhã eu vou ser um pouquinho mais saudável. Amanhã eu vou dar uma caminhada. Amanhã... São essas pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para ir ajustando... Que vai fazer a diferença. Para ir ajustando o comportamento ao longo do tempo. Sabe por quê, amigo? Quantas vezes eu não comecei uma dieta falando, né? Segunda-feira eu começo a dieta. Né? Famosa segunda-feira. Aí quando é na sexta-feira... Sábado e domingo enfia o pé na jaca, come tudo, churrasco, bebida, uau. Chega na segunda, hoje. Aí começa de novo. Aquela pessoa estoica na segunda-feira. Aí na segunda-feira você tenta acordar e comer um creme cracker com um copo de chá de carqueja. Aí no almoço é meia colher de batata doce. Não é... Qual cérebro aguenta uma coisa dessa? De um absoluto descontrole aqui e de permissividade absoluta para segunda-feira começar a comer nada. É lógico que isso não vai dar certo. Então, o que eu fiz, por exemplo? Qual foi o estalo assim, que tu teve para conseguir seguir esse passo ao longo dos anos? Porque levou alguns anos, né? Provavelmente, não. Um ano, 2 anos?
foi 1 ano. Foi num espaço de 1 ano eu perdi 50 quilos. Depois eu perdi mais o resto e num período um pouco mais, sei lá, em mais 6 meses eu perdi outros 10 quilos com acompanhamento de nutricionista e tal. Mas o estalo foi que eu estava num processo de vida meio assim, meio destrutivo mesmo, sabe? Não tinha muito horário, não tinha muito... Tava bebendo demais, tava comendo demais, tudo estava exagerado, entendeu? E aí eu comecei a me sentir mal com as coisas, me senti mal, comecei a ficar com medo de morrer, umas coisas assim, umas preocupações malucas. E aí foi tentando atacar alguns probleminhas assim que eu fui mudando a minha rotina em pequenos passos. Eu não comecei uma dieta. Eu não comecei uma dieta restritiva no dia seguinte, não. Eu comecei assim, amanhã, sabe o que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu preciso dormir mais cedo, porque eu tava passando assim umas coisas de ter medo de ficar acordado à noite. Então eu falei, eu preciso dormir mais cedo. Para eu dormir mais cedo, eu preciso acordar mais cedo. Para eu acordar mais cedo, eu vou precisar de um compromisso. Eu não tinha um compromisso na época, eu só trabalhava na parte da tarde, e aí eu não tinha hora para acordar. Mas aí eu falei, não, vou fazer o seguinte, eu vou caminhar. Amanhã eu vou caminhar 8 horas da manhã. 8 horas da manhã para mim era madrugada, né, amiga? Aí foi, a primeira vez, aí eu saí para andar 8 horas da manhã, quase morri para andar 8 horas da manhã, que é 150 quilos, né? Agora, foi o que eu consegui fazer. Aí no dia seguinte, vou fazer de novo. E aí no dia seguinte, eu vou fazer só isso. Eu nem tinha começado dieta, não. Eu só fui fazendo isso durante 2 semanas. Porque era o que eu conseguia fazer. Foi adotando um novo hábito devagar, né? Era o que estava, era o que eu tinha disposição, ânimo e vontade de fazer. E capacidade de fazer naquele momento. E aí depois de um mês eu comecei... Aí depois de 2 semanas eu comecei a fazer uma dietinha assim. Dietinha não. Eu comecei a cortar o absurdo que eu comia para porções menores. E aí isso foi um processo que lá no fim, depois de 8 meses, aí quando eu estava preparado mentalmente, aí eu consegui fazer o que eu queria. Aí eu fiz restrição alimentar, aí eu tirei um monte de coisa, comecei a comer pouco, aí eu fazia exercício a manhã inteira, eu fazia 7 horas de exercício. Mas assim, isso, amigo, quando eu já tinha andado dentro desse processo, meses. Não é que quando começou a ver resultado, né? Começou. Isso. É isso. E olha, eu falo isso, gente. É um passo só. É só o passo seguinte. Não mira no final da caminhada. Se eu tivesse pensado que eu tinha que perder 50, 60 quilos, eu não teria perdido, porque eu teria desistido antes. Eu só me dei conta de que eu perdi 60 quilos depois que eu perdi. Porque eu mirei no passo seguinte. No passo que era possível de ser dado. Eu acho que isso é a maior dica que eu posso dar, sabe? Para quem quiser, né? Assim, obviamente, tem alguém aqui escrevendo que tá certo. É importante acompanhamento profissional e equilíbrio e motivação. Acompanhamento profissional sempre, absolutamente. Agora, não adianta o acompanhamento profissional se você, dentro de si mesmo, não fizer esses ajustes. São ajustes pequenos. Não se cobre tanto, não espere absolutas mudanças radicais. Não, vai fazendo o que dá. Vai fazendo devagar e sempre, né? É isso. É isso mesmo. Pois é, adorei a nossa conversa, Marcelo. A gente vai ter que marcar outras lives também. Vamos embora. Para contar ainda sobre emagrecimento. Falar, né? Foi ótimo. Eu vi uma mensagem aqui da nossa amiga Nawal, mas ela ela deixou uma mensagem aí, mas ela acho que ela já saiu.
Ah, verdade, passou Mandar uma mesmo. mensagem. É. Ah, o Pois chefe é. Benê me mandando um abraço. Grande abraço, Benê, meu querido. Um grande amigo, chefe Benê. Agora que eu tô vendo aqui, menina. É. Pois é, então tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para quem está assistindo sobre, ou sobre o seu emagrecimento, ou sobre a sua formação, um incentivo a pessoa a tentar fazer o pão natural, qualquer Ah, não, coisa. eu acho assim, eu acho que todo quem tiver vontade, quem tiver disposição, disciplina para fazer o pão de fermentação, faça em casa assim, porque vale a pena. É uma sensação maravilhosa, a sensação de estar produzindo um alimento do zero. Essa sensação do artesão que constrói do nada uma coisa maravilhosa. Então, assim, o pão, fazer pão é isso. E eu estimulo que as pessoas façam, tenham essa experiência. Na internet a gente consegue achar receitas muito boas, pessoas sérias que estão compartilhando conhecimento de verdade. No Uhum. Instagram tem muita gente que coloca as receitas, que coloca a detalhe de processo. É Uhum. bem legal e eu acho que tem que fazer. Eu acho que as pessoas é isso, E tem tentar até viver canal no melhor. YouTube mesmo, né? Tem canais lá que estão ensinando só isso. Mas eu tento fazer o meu, mas muitas vezes eu prefiro comprar. Eu não sou saudável. Então, Sabe por quando é quê, na sexta-feira, ô, Yami? geralmente a gente compra aqui quando eu não quero fazer, né? Sim. O o mais difícil para nós aqui do Brasil é fazer o que as pessoas na Europa e nos Estados Unidos fazem, igualzinho que eles fazem. Por quê? Porque a farinha da Europa e dos Estados Unidos é uma farinha mais forte, ela tem mais É. proteína. E aí, Uhum. uma farinha mais forte, você consegue desenvolver o glúten muito mais facilmente. E Uhum. os processos que eles mostram de manuseio, de dobra, disso, daquilo, daquilo outro, funcionam lindamente para as farinhas americanas, italianas e tal. Para a nossa, a gente precisa, dá para fazer, tudo dá para fazer, só que você precisa de ter um pouquinho mais de paciência, precisa de ter um pouquinho, desenvolver um pouquinho mais a técnica no manuseio do Uhum. pão, entendeu? Porque o pão que dá errado é o pão que sola, é o pão que você não consegue desenvolver o glúten. Entende? O glúten é aquela ligação proteica que quando você puxa a massa, você consegue ver pelo outro lado. É igual um chiclete. Sabe quando você puxa a bola do chiclete? Uhum. É isso. Então, quando um glúten bem desenvolvido, ele deixa esse véu, a gente chama no Massa panificador, trans, uhum. né? Ele deixa esse véu Transparente. forte. Isso aqui é o que segura o gás carbônico e faz a bolha do pão ele ficar aquela coisa grande. É isso, é só isso. A diferença é só essa, entendeu? Então, às vezes, o pão que é feito em casa não dá tão certo porque esse glúten não está bem desenvolvido. Mas não desanime. Quem está tentando, não desanima. Vale a pena. Eu dou maior apoio. Continuem. Fermentar é lindo, fermentar é maravilhoso. Hoje eu acabei de tirar do meu pote um chucrute que ficou um mês fermentando, meu repolho roxo. Maravilhoso. Comida fermentada é a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais saudável do mundo, comida fermentada. Fermentem tudo que vocês puderem. Então, é óbvio, você falou, porque, né, mais uma mensagenzinha, compra o pão do Moki, hein? Vem com o pai, o sourdough do Moki é o melhor do Brasil. Com sabores maravilhosos. Ó, amigo, então vai lá, como é que chama? No perfil @Marcelo_Moki. Aí tem lá, você pode falar comigo lá, você pede os pães, pede dica. E tem os preços também já lá, né? O que é ótimo. Porque muita gente Já. às vezes não coloca, mas você coloca. Eu acho isso bem legal. Não, eu não entendo isso também não, Yamir. As pessoas ficam escondendo preço, né? Bota todos os pães, ninguém não fala preço, não fala nada. Não...
é um saco isso. Não, eu não tenho nada para esconder de ninguém, não. Tem os preços lá, as taxas de entrega estão nos destaques. Nos meus destaques eu dou receita de umas coisas lá. Quem quiser, quem gostar de guacamole, de coalhada seca, labne, eu dou receita das coisas. Minhas receitas são meio malucas, as pessoas riem muito da minha cara, sabe, Amília? É uma coisa medonha. Mas tá tudo lá, eu não escondo nada de ninguém, não. Uhum. Ah, excelente. Quem quiser saber, me procura. Pode me procurar que eu falo tudo. Ai, ninguém comentou aqui. Então, é isso, Marcelo. Adorei a nossa conversa. Eu também. Foi um prazerzaço te ver de novo. Aqui agora eu acho que são quase meia-noite, mas valeu a pena. Nossa senhora, menina, vai dormir, tá tarde, é isso? Pois é, mas eu adorei a nossa conversa. A gente tem que marcar mais vezes, marcar algum vídeo para o YouTube. Eu curti demais, Angélica. Quando você quiser, quando você... para o seu canal do YouTube, se você quiser, eu estou à disposição. A gente vai fazer uma live lá também, com certeza. Você manda, eu estou aqui à sua disposição. Foi um prazerzaço, prazer te ver de novo, depois de tantos anos. Prazer também, e obrigada por ter aceitado o convite. Foi uma honra, na verdade. Então tá bom. Então vou deixar depois aqui os teus dados, né, o teu perfil na próxima foto, e aí para quem quiser é só ir lá e conferir o preço do Marcelo, conferir os sabores que ele tem, tudinho. É isso aí. Estou à disposição para quem quiser. E a melhor pergunta para você. Será que a gente consegue salvar essa live? Eu vou tentar agora, ver se tem espaço no celular. Não, eu digo salvar dentro do próprio Instagram lá, tipo, como um... Sabe? Eu não sei fazer essas coisas, não, meu. Eu sou péssimo de tecnologia. Nossa Senhora. Não, eu vou fazer aqui, vou fazer. Vou tentar salvar. A Dalva tá falando que faz pão há 4 anos, ó. Amo e tento convencer. Muito bem, parabéns, Dalva. Continue. Eu vi, olha, ela criou o fermento dela através da internet. Acho que é Dalvani. Desculpa. Dalvani Oliveira da Silveira. Parabéns, continue fazendo seu pão mesmo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. E ela comentou que criou através da internet. O meu também foi através da internet. Super fácil. Então, quem ainda não começou, pesquisa logo por alguma receitinha de fermentação. Isso. E já começa. Só super começar. Fácil. Principalmente no verão, né? Não percam o medo e taca a ficha. Pode tacar a ficha que vale a pena. A Sofia, um beijo, Sofia, coisa mais linda do mundo, minha afilhada. Acho que é só isso mesmo de comentário hoje. Então tá, vou encerrando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que assistiu, ficou até o final, que entrou agora. Obrigado, e é isso, pessoal. Obrigado, Davinha Alvinho, minha irmã Davinha Alvinho, parabéns, tudo de bom. Obrigado, Yamile. Foi, como eu volto a falar, foi muito legal. Eu adoro conversar com gente que realmente está disposta a acrescentar coisas boas para as pessoas, né? O seu trabalho é um trabalho maravilhoso por causa disso. Você está sempre compartilhando seu conhecimento, compartilhando suas receitas, a sua maneira de ver o mundo mesmo, né? Que é um jeito, olha, leve, sempre focado em comidas boas, em comida. Então, assim, como eu falei, é uma honra mesmo, porque o seu trabalho é maravilhoso. Você faz um negócio assim, especial, e poder participar aqui está sendo genial mesmo. Muito obrigado. Obrigada também. Então, vou encerrando por aqui, Marcelo. Obrigada, um abraço, boa noite, uma boa janta também. Tá, muito obrigado. Você vai dormir, né, meu? Tá tarde aí. Tá bom. Tchau, até a próxima.